capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurado os aflitos, no item 11, Kardec analisa de uma forma muito maravilhosa, como aliás tudo que ele escreveu, tudo que ele deixou para nós, sobre o esquecimento do passado. Porque muitas pessoas se perguntam por que do esquecimento do passado? Por que nós não nos lembramos das nossas passadas reencarnações, Porque aí a gente poderia tirar lições para não errar tanto, não infligir tanto a lei de Deus nessa atual reencarnação. Mas Kardec vai dizer aqui que o esquecimento do passado não constitui obstáculo para que nós possamos aproveitar a experiência de vidas anteriores. Porque se Deus entendeu que o bom era colocar um véu sobre o passado, é porque tem alguma vantagem nisso, E com razão, diz Kardec, a lembrança das vivências passadas traria gravíssimos inconvenientes para nós. Nós poderíamos ser humilhados diante de determinadas situações ou ficarmos muito orgulhosos diante de outras circunstâncias e assim nós teríamos o nosso livre-arbítrio entravado. Então, Kardec vai dizer que ele fala em todas as circunstâncias, nós teríamos uma inevitável perturbação nas relações sociais. Então, ele vai dizer que, frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que ele viveu anteriormente. E estabelece novas relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que ele houvesse feito a essas pessoas. Então, se ele reconhecesse naquelas pessoas aquelas a quem ele odiara no passado, será que o ódio despertaria novamente em seu coração, em seu íntimo? Com certeza, porque de todo modo ele iria se sentir humilhado diante daquelas pessoas a quem ele houvesse ofendido. E para nos melhorarmos, Deus nos concedeu o de que nós necessitamos e que nos basta para nós aproveitarmos bastante os aprendizados dessa nova existência, que é a voz da consciência e as tendências instintivas. Por quê? Porque quando nós reencarnamos, nós trazemos em nós, gravados em nossa mente, no corpo espiritual, toda a experiência que nós adquirimos no passado. Nada se perde. Então, em cada existência, nós temos um novo ponto de partida. Mas as experiências ficam gravadas em nós. Não importa você saber o que você foi antes, que tipos de experiência que você viveu. Se você está achando que você está sendo punido, é porque você praticou o mal, diz Allan Kardec. Então, as tendências más que nós trazemos atualmente indicam o que nós precisamos corrigir em nós. Porque as boas coisas nós não nos lembramos. Porque nós já superamos, nós já agimos naturalmente. Mas as más tendências ainda falam muito alto em nós. E quando nós corrigirmos, à medida que nós vamos corrigindo essas más tendências, as lembranças ruins vão se apagando.
Então, nós viveremos em paz, em tranquilidade. E as boas resoluções que nós tomarmos são como se fosse a voz da nossa consciência advertindo-nos do que é bem e do que é mal. Todos nós temos esse sinal de alerta em nós, porque as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Então, se nós somos criados por Deus para o amor, para a paz, para sermos felizes, o que nós fizermos de errado, não é? Que nós infringimos essa lei de amor, soará um alarme dentro de nós, para que nós possamos fazer a correção. E uma outra coisa que Kardec aborda aqui, que é muito importante, é que esse esquecimento só se dá na vida corpórea, enquanto nós estamos encarnados. Porque quando nós voltamos para o mundo espiritual, nós nos lembramos de tudo, que nós suportamos lembrar, claro, né? Porque a nossa visão se amplie. Então, esse esquecimento do passado é uma interrupção momentânea. E quando nós dormimos também, no desdobramento do sono físico, nós poderemos vivenciar situações do passado, né? E porque aí o espírito tem certa liberdade, tem mais liberdade do que quando está encarnado aqui no seu dia a dia, não é? E essas experiências afloram e nós percebemos o que nós estamos infringindo a lei de Deus, o que nós precisamos ainda consertar em nós, não é? E quando nós seguimos o conselho de Santo Agostinho na questão 1019 do Livro dos Espíritos, nós aprendemos que é bom todos os dias, ao findar o dia, nós fazermos um balanço do que nós fizemos naquele dia, para que nós possamos corrigir, não é? Os erros. Aliás, desculpa, a questão é 919 de O Livro dos Espíritos. Então, nós fazemos um balanço para corrigir o que ainda precisamos corrigir em nós. E nessa questão, Santo Agostinho traça um roteiro maravilhoso, porque ele diz assim, que é para nós perguntarmos a nós mesmos, o que eu fiz de errado hoje? Será que eu magoei alguém? Será que alguém teve motivos para ficar aborrecido comigo? O que eu posso melhorar amanhã? O que eu ainda tenho que corrigir em mim? E essa análise, o Santo Agostinho dá um roteiro ali extraordinário, que essa análise deve ser feita com serenidade por nós. Porque às vezes a gente deixa para fazer um balanço no final do ano e aí não dá conta. Então, se nós fizermos dia a dia uma reflexão, perguntando o que nós precisamos ainda corrigir, vai ser muito mais fácil nós corrigirmos. E Kardec, no Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, ele diz que quando nós temos 10 defeitos para corrigir e corrigimos um numa existência, nós já caminhamos, nós já fizemos um progresso. Então, que nós tenhamos muita paciência conosco, que nós possamos perdoar a nós mesmos, que às vezes a gente perdoa, o outro não consegue perdoar a nós mesmos, os erros que nós cometermos, e que nós
quando praticarmos qualquer ação que nos incomoda, nós pensarmos, eu estou recaindo no mesmo erro do passado? E pedir a Deus, fazer prece, ficar vigilante. Aí que entra o vigiar e orar que Jesus falou. Ficar vigilante para corrigir os desvios da nossa caminhada. Muita paz, que Jesus abençoe o nosso esforço.